É uma alegria nós estarmos reunidos mais uma vez e nesse domingo tão especial. Já estamos no terceiro domingo de Advento. E eu quero saudar você com a leitura de Mateus 1:23, que nos diz: O profeta do Senhor anuncia: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Que bom estarmos reunidos e aqui estamos também em nome do nosso Trino Deus. Nosso Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. E trago para você a palavra do Salmo 80 e nos diz: Ouve-nos, escuta-nos, tu que guias o teu rebanho. Tu que estás sentado no teu trono, que fica sobre os querubins, mostra a tua misericórdia. Mostra-nos o teu poder, vem e salva-nos. Tu nos tens dado pão de lágrimas para comer e um copo cheio de lágrimas para beber. Protege e guarda o povo que escolheste. Não nos afastaremos de ti outra vez. Conserva a nossa vida e nós te louvaremos. Faze com que prosperemos de novo. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Até aqui a palavra do Salmo 80 e convido você a termos um momento de oração. Bondoso Deus, nossos corações se alegram, pois de ti recebemos a vida, o perdão e o amor. Agradecemos-te pela oportunidade que temos de estarmos reunidos e reunidas como teus filhos e filhas. Tu és um Deus conosco e tua palavra ilumina os horizontes do mundo e nos ajuda a termos sentido de vida, uma vida coerente. Que tua luz brilhe em nós e por nós. Amém. E agora ouviremos o hino Como Hei de Receber-te. A leitura do Evangelho e o texto para a nossa reflexão é de Lucas, no capítulo 3, os versículos 7 a 18. As multidões iam se encontrar com João Batista para serem batizadas por ele. E ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas, quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostram que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros:
nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntaram a João: Mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E se contente com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez fosse João, o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava, de muitas maneiras diferentes, a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Irmãos e irmãs, João Batista, o profeta que preparou o caminho para Jesus, é uma pessoa conhecida nossa. E João Batista não chamava somente a atenção pelo seu jeito de ser, mas ele era também uma pessoa carismática, pois as multidões iam até ele no deserto para ouvir a sua pregação. Naquela época, muitas pessoas viviam na apatia. A religiosidade, a devoção das pessoas estava enfraquecida, estava em baixa. E a prática religiosa estava sendo deixada de lado. E neste contexto de apatia religiosa, por uma falta da prática da fé, é que surge João Batista, que era filho de um sacerdote do templo chamado Zacarias. Inclusive no domingo passado a pastora Márcia pregou sobre o cântico de Zacarias. João Batista vivia no deserto, vestia-se com pele de camelo e um cinturão de couro e alimentava-se de insetos e mel silvestre. A sua voz espalhou-se como um trovão. As pessoas que o escutavam ficavam magnetizadas por seu discurso. Era muito difícil ficar indiferente às suas palavras. Com um discurso forte, claro, sem rodeios, João Batista apontava para a incoerência na vida das pessoas. Ser mais religioso não significava rezar mais e nem corresponde a fazer mais sacrifícios no templo. Ser mais religioso, ser um bom filho, uma boa filha de Deus, para João Batista, era ter mais compromisso com as pessoas. É preciso ser solidário, praticar a justiça e a misericórdia. Dizia ele: ninhada de cobras venenosas, façam coisas que mostram que vocês se arrependem. Isto é, não amemos de palavra somente, nem da boca para fora, mas amemos de fato e de verdade,
como o lema bíblico também deste ano da igreja nos lembra. E para aquelas pessoas que aceitavam os seus ensinamentos e se dispunham a essa mudança de vida, João Batista pedia que recebessem o sinal do batismo. Não um batismo de purificação, mas sim de arrependimento e de uma mudança de vida com implicações éticas. O compromisso do batismo deveria dar bons frutos em relação às outras pessoas. E aí surge a pergunta 3 vezes ouvida no Evangelho de hoje: o que devemos fazer? Essa é uma pergunta que nós conhecemos. O que devemos fazer? Também aparecem outros textos bíblicos, como por exemplo, quando alguém chega a Jesus e lhe pergunta: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E no diálogo chegam à seguinte conclusão: amar a Deus e amar ao próximo. Esta é a resposta. Isso mesmo. Comprometer-se com Deus e comprometer-se com o próximo. E na sequência, daí surge uma nova pergunta: quem é meu próximo? Então Jesus, como resposta, conta a parábola tão conhecida do bom samaritano. O nosso próximo não é somente a pessoa da minha família, não é somente a pessoa que eu conheço, mas sim toda a pessoa que precisa de ajuda. E no fim Jesus vai dizer: vá e faça tu o mesmo. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, coerência entre fé e a vivência da fé. Era isso que João Batista pregava: o arrepender-se, o rever a vida incoerente, onde a fé é vivida só de palavras e de boas intenções. E dizem que de boas intenções o inferno está cheio. Então João Batista critica uma fé vivida só de palavra, de intenção, que não é marcada pelo compromisso, pela boa ação. Um provérbio chinês diz o seguinte: somente os tolos exigem perfeição, os sábios se contentam com a coerência. Somente os tolos exigem perfeição, os sábios se contentam com a coerência. Irmãos e irmãs, perfeitos não somos. Nós somos pessoas pecadoras, mas nós também somos pessoas salvas, redimidas por Jesus Cristo, o Deus conosco. Assim devemos nos comprometer com a coerência. A fé se mostra no amor, no amar a Deus e as pessoas, verdadeiramente e concretamente. O problema para isso é que nós precisamos encarar, escancarar as nossas incoerências. As pessoas creem, mas duvidam. Falam uma coisa, mas fazem outra. Dizem que são pela verdade, mas não gostam de ouvi-la. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, sejamos coerentes. Fé e ação são palavras correlatas, interligadas. E nós ouvimos bem do Evangelho de hoje. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a que eles mudassem de vida. Sim, o Advento é tempo de preparação para a celebração do Natal. E João Batista é aquele que prepara os corações e as mentes para recebermos a Jesus Cristo, o Salvador, em nossa vida. A pregação de João Batista era enfática.
apontava o pecado, chamava ao arrependimento, convocava para a conversão e desafiava a uma prática coerente, da fé, da nossa confiança em Deus. E Jesus continuou com o chamado à conversão e também desafiava uma vida com mudança de mentalidade e de atitudes. A mensagem e os ensinamentos de Jesus, no entanto, não partiam do anúncio do castigo de Deus, mas sim da misericórdia e do amor de Deus. E quem se sabe envolto no amor de Deus, muda a sua vida e as atitudes. No Natal celebramos que Jesus vem até nós, não somente para nos visitar, mas para ser o Deus conosco, todos os dias, até o final dos tempos. Que Ele participe de nossa vida, de sua, de minha vida, e conduza nossos corações e mentes a praticar a solidariedade, a justiça e a misericórdia. Enfim, a amar a Deus e amar as pessoas, de fato e de verdade. Que fé e vivência de fé tenham coerência. Que assim seja. Amém. Ouçamos o hino Que a luz de Cristo brilhe. Temos alguns avisos para compartilhar com vocês e tem alguns, né, Milton? Tem alguns convites bem especiais em nossa comunidade. E o primeiro deles é agora, dia 17 de dezembro. É numa sexta-feira. Uma sexta-feira, às 19h30, presencial e online. Nós temos o concerto de Natal, que vai acontecer aqui, neste nosso espaço de celebração, onde estarão conosco o Coro do Espírito Santo, o grupo instrumental, o Cleonir Zimmermann, ao harmônio. Ao nosso harmônio. O Cleonir vem de onde mesmo? Está atuando em Joinville. Em Joinville. E ainda outros convidados. Então, e você é o convidado principal para estar junto com a gente. Então, além desse concerto, na sexta-feira, dia 17, também no dia 22, que é numa quarta-feira, depois do culto, teremos algo preparado de maneira toda especial, que é a oportunidade de nós termos uma visita à nossa igreja que está sendo restaurada. De 10 em 10 minutos, com a participação do coro e uma pequena meditação e uma surpresa dentro da nossa igreja do Espírito Santo, no dia 22, visita de Natal ao restauro da nossa igreja com meditação. E a gente quer que você fique mesmo com essa pergunta, o que será essa surpresa? E assim você venha para prestigiar esse momento tão bonito e tão especial, preparado com tantas mãos também nesse dia tão especial. Venha e participe com a gente. E já convidamos para os nossos cultos no dia 24, que são
diversos cultos que iniciam às 16 horas, o culto em alemão, e depois às 17, às 18 e às 19 horas, os cultos de véspera de Natal. Isso, e é importante. Nós estamos fazendo justamente essas várias celebrações para a gente não lotar o nosso espaço aqui celebrativo. E no dia 25, pode ficar um pouquinho mais tempo na cama, né? Porque o culto vai ser às 10 horas da manhã aqui na nossa comunidade. Isso. Venham e participem. Dia 25, dia de Natal, culto às 10 horas com celebração da ceia. E nós também animamos a nos apoiar no trabalho todo que temos aqui na nossa comunidade. E assim sempre de novo, a sua contribuição e a sua oferta é importante. Oferte para apoiar os trabalhos em nossa comunidade. Que Deus abençoe as dádivas e de maneira especial abençoe a você que está convidado e chamado a ofertar em gratidão a Deus. Amém. Bom, esses são os nossos avisos e queremos convidar você a termos um momento de oração. Deus Emanuel, Tu em Cristo te fizeste ser humano, gente como a gente, um Deus conosco. Nós te agradecemos por seres fiel à Tua promessa e estar conosco em nossa vida e viver. Assim te pedimos, dá que preparemos a nossa vida e te deixemos nascer em nossos corações e te levemos conosco, isto é, que vivamos uma fé coerente em nosso dia a dia, que nossas atitudes e ações sejam marcadas por Tua boa vontade. Deus conosco, de solidariedade, justiça e misericórdia, devem nortear a vida das pessoas em Cristo, ou seja, a nossa vida. Te pedimos pelas pessoas que sofrem, pelos que já fraquejaram e desesperaram, para que neste tempo de advento também elas encontrem novas forças, também com o cuidado, o apoio de irmãos e irmãs na fé. De cuidado, Deus Emanuel, é o que precisam também as estruturas democráticas em nosso país. Dá que os governantes não pensem como Herodes, que ordenou um recenseamento para ter mais impostos, que mandou matar crianças para manter o poder. Que a corrupção seja punida, que as decisões sejam em favor do povo e com respeito à sustentabilidade da criação. Deus Emanuel, Tu que és refúgio e fortaleza, em Ti confiamos, em Teus cuidados confiamos. Assim depositamos nossa vida, corpo e alma em Tuas bondosas mãos. Venhas morar em nossa casa, em nossa vida, fortalecendo e animando-nos na caminhada de fé e no testemunho cristão e coerente. Por Cristo Jesus, nós agradecemos e pedimos, e agora também a uma só voz oramos, como Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E deixamos também com você uma palavra de bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Ide e servi ao Senhor. Amém. E desejamos um bom domingo, uma boa semana, terceira semana de Advento, e ficamos ainda com o belo hino Pastores Olhai.